Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação, formação do Twinmotion. O meu nome é Francisco Vidigal. Vou-vos acompanhar durante cerca de 1h30 minutos, de forma a poderem conhecer melhor o Twinmotion. Vamos só aguardar mais alguns instantes, enquanto mais pessoas entram na sessão. Muito bem, vamos então iniciar a nossa apresentação e formação acerca do Twinmotion. Vamos utilizar a versão 2022, que é a última versão oficial. No entanto, caso acompanhem as redes sociais da Epic Games, o Twinmotion 2023 Preview também já está disponível e será lançada a nova versão muito em breve, também ainda durante o mês de março. Existiram algumas novidades, mas vamos aguardar que a Epic Game faça esse primeiro lançamento e depois voltaremos a fazer uma outra sessão técnica acerca das novidades da versão 2023. Ora bem, relativamente ao 2022, e para quem ainda não conhece o Twinmotion ou já viu qualquer coisa, mas quer aprofundar os seus conhecimentos, esta é a sessão ideal. Nós vamos fazer uma tentativa de demonstrar em tempo real aquilo que será o passo a passo de processo de trabalho em Twinmotion, utilizando um modelo de arquitetura, exportar para o Twinmotion e depois trabalhar as várias vertentes e experimentarmos aqui vários outputs. Antes de começarmos, para quem ainda é novo na questão deste software, o que é o Twinmotion? É uma ferramenta de visualização 3D para arquitetura e para design. É desenvolvido pela Epic Games. A Epic Games, caso não conheçam, é uma empresa que desenvolve ferramentas e plataformas para jogos e neste caso tem esta plataforma específica para visualização de arquitetura e design retirada ou pelo menos construída a partir do seu motor de rendering Unreal. O Twinmotion está disponível em vários idiomas. Nós vamos utilizar a versão internacional para esta apresentação. Se quiserem saber mais informações, poderão entrar aqui no site do Twinmotion e pesquisar aqui mais questões acerca de compatibilidade com softwares de modelação, eventualmente workflows, ter acesso a plugins, etc. Relativamente à NDTI, quem é a NDTI? Neste caso, quem somos nós? Portanto, a NDTI representa em Portugal a Epic Games, distribuímos o Twinmotion e damos todo o suporte à base instalada de clientes Twinmotion e somos também o centro de formação oficial da Epic Games. Disponibilizamos formação em Twinmotion. Caso tenham interesse em frequentar um dos nossos cursos, poderão depois consultar no nosso site
formação, Twinmotion, e aqui podem aceder ao nosso currículo. Terão aqui todas as informações sobre custos em participação individual ou em grupo, em ateliê. É só depois contactarem-nos caso queiram agendar a formação. Vamos então para o Twinmotion. Eu já tenho aqui o Twinmotion 2022 aberto. Vamos começar só por falar um pouco sobre o interface e depois então passarmos ao trabalho propriamente dito. Relativamente a esta sessão, poderão colocar as vossas questões através do chat. Teremos depois um espaço, um tempo final para tentar responder às questões que forem possíveis. Portanto, estejam à vontade para ir colocando as vossas questões. A sessão está a ser gravada, portanto será depois também disponibilizada mais tarde para quem quiser rever ou para pessoas que não puderam estar presentes. Ora bem, então começando aqui com o nosso interface. Isto é o interface da versão 2022. Posso-vos dizer desde já que o Twinmotion é um software bastante simples e fácil de utilizar. No entanto, é um software muito poderoso em termos de possibilidades e em termos de qualidade de produção. Começando aqui pelo mais básico, vamos só abrir aqui as paletes do Twinmotion. Temos de uma forma geral aqui do lado esquerdo a nossa biblioteca. A nossa biblioteca é composta por vários temas. Temos materiais. Todos estes materiais vêm pré-configurados, são materiais fisicamente corretos em termos de configuração. Temos vários tipos de vidro, de metal, de madeiras, de betão, de tijolo, pavimentos, áreas exteriores, mármores, tecidos, etc. Temos também acesso por defeito a bibliotecas de vegetação, portanto, árvores, arbustos, vários tipos de relva, também alguns detalhes, pedras, troncos, etc. E também uma biblioteca de mobiliário, onde podemos encontrar aqui vários temas, mobiliário urbano, mobiliário interior. Temos aqui depois a distribuição por tema, por exemplo, ginásio, e podemos utilizar todos estes modelos nos nossos projetos. A Epic Games tem, por norma, a política de disponibilizar todas as bibliotecas de forma gratuita. E, portanto, a partir do momento em que temos o Twinmotion, nós podemos criar uma conta na Epic Games. Eu vou fazer login para vocês perceberem o processo. Faço sign in, tenho o meu e-mail associado e, a partir de agora, eu posso pesquisar objetos adicionais e materiais adicionais diretamente na cloud. Isso é acessível a partir do próprio painel de biblioteca. Por exemplo, se eu vier aqui a objetos e quiser pesquisar algo na categoria de instrumentos musicais, vocês vão ver que eu posso clicar e fazer download, é no fundo o que esta seta indica, descarregar mais objetos para a minha biblioteca pessoal. Dessa forma, temos também acesso a todos os conteúdos da Quixel Megascans. A Quixel é, caso não conheçam, uma empresa adquirida recentemente pela Epic Games que scana modelos 3D, não só de vegetação, mas também de objetos, e cria também materiais. Portanto, nós podemos aceder a todos esses componentes diretamente através da cloud da Epic, fazer download e colocar estes elementos também na nossa cena. A mesma coisa irá acontecer com Sketchfab. Ou seja, basicamente temos acesso a um conjunto, eu diria quase um universo ilimitado de categorias de objetos não só para arquitetura, mas também para design ou até para criar ambientes diferenciados, ambientes de jogos, etc. Então, além da biblioteca, temos aqui do nosso lado direito este navegador. O navegador, no fundo, mostra a estrutura da nossa cena. Para já eu tenho um navegador vazio porque ainda não tenho um projeto a funcionar, mas a partir do momento em que eu importo um projeto ou um modelo, vocês vão ver que toda esta lista vai ficar repleta de informações acerca da estrutura de layers ou acerca dos materiais do nosso projeto. E dessa forma vocês vão poder controlar no fundo ao estilo de layers, ligando e desligando ou selecionando elementos, toda a informação do projeto. Temos ainda aqui um quadro de estatísticas, onde podemos consultar informações sobre a performance
do nosso hardware, sobre o número de polígonos que a cena contém, ou o peso em termos de texturas, e podemos modificar este status para dar informações sobre metadata, sobre coordenadas de elementos ou sobre estados da nossa cena. Por fim, temos a nossa barra no fundo, de trabalho propriamente dito, onde vamos, no fundo, utilizar as funcionalidades. Temos a doc de importação, onde podemos importar modelos. Temos o doc de contexto, onde podemos criar percursos de animação, colocar a vegetação no projeto. Os settings de configuração de rendering, de iluminação, de localização, de meteorologia. E depois a paleta para criar imagens estáticas, panoramas 360, animações, fases, apresentações e conjuntos de panoramas. Tudo isto são os vários outputs que podemos fazer a partir do Twinmotion. Portanto, na prática, se têm dúvidas neste aspecto, o Twinmotion faz imagens estáticas, faz panoramas 360, animações, ou seja, vídeos, animações por fases, simulando, por exemplo, a construção por fases do edifício, apresentações e o panorama set, a possibilidade de criarmos uma visita virtual, fazer upload para a cloud e disponibilizá-la para depois clientes ou interessados navegarem no modelo. Portanto, vamos começar pelo início, que é a importação de um modelo 3D. Como é que isso funciona aqui no Twinmotion? Ora bem, se nós viermos aqui ao nosso import, nós podemos abrir fecheiros de diferentes formatos. Podemos abrir, por exemplo, geometria em formatos convencionais, por exemplo, FBX, SketchUp, OBJ, Cinema 4D ou o formato nativo, o DataSmith. Podemos também criar um direct link, ou seja, linkar ou associar o nosso projeto Twinmotion com ferramentas de modelação e dessa forma, sempre que fazemos alguma atualização no projeto, ele vai atualizar no Twinmotion. E existe direct link para ferramentas BIM, como por exemplo o Archicad, ou o Vectorworks, ou o Revit, ou o Rhino, ou o SketchUp, entre outros. Nesse caso, bastará fazer download do plugin para a vossa ferramenta de modelação e sincronizar, que eu já vou fazer daqui a pouco, com o Twinmotion. Podemos também importar modelos de terreno, de landscape ou nuvens de pontos. Então vamos começar por mostrar o nosso modelo. Para esta apresentação nós vamos utilizar o Archicad. Temos um modelo concluído em termos de modelação, temos esta casa e queremos criar uma apresentação, portanto, trabalhar este projeto no Twinmotion. Então o que é que vamos fazer? No Archicad, a par de outras ferramentas do mesmo género, nós vamos ter este painel, é o nosso painel de exportação e de sincronização com Twinmotion. Para instalar este plugin, eu tive que ir ao site onde estive há pouco, do twinmotion.com, fiz download do plugin para Archicad e ao abrir o Archicad já tenho estas funcionalidades. Posso sincronizar em tempo real o modelo com o Twinmotion, posso fazer updates automáticos, posso gerir as minhas ligações ou posso exportar um fecheiro DataSmith caso eu não queira sincronizar, por alguma razão, o projeto em tempo real com o Twinmotion. Então, neste caso, vamos fazer uma sincronização. Para isso, basta irmos ao Twinmotion, vamos clicar em Import, vamos utilizar Direct Link. Automaticamente o Twinmotion vai detectar o fecheiro Archicad que está ligado. Caso tivéssemos mais que um fecheiro ativo, iriam aparecer aqui em cascata todas as opções de fecheiros, até porque podemos associar mais que um fecheiro de modelo 3D a um projeto Twinmotion. Selecionamos e agora escolhemos como é que queremos fazer a importação. Se queremos, por exemplo, manter a mesma hierarquia a nível de layers, ou seja, imitar a estrutura de informação do Archicad, ou se queremos colapsar toda a informação apenas por materiais, ou colapsar tudo. Neste caso vamos colapsar por material, ou seja, o que vai acontecer é que o Twinmotion vai reconhecer as superfícies que colocamos em cada um destes elementos. Por exemplo, esta laje tem o acabamento de deck, pavimento de piscina, e é exatamente este nome que vai ser transportado
para dentro do Twinmotion, da mesma maneira que nesta parede eu tenho exterior Caster-Bash. Portanto, ele vai ler estes dados e vai sincronizar, portanto, com o Twinmotion. Vamos então fazer OK, vamos importar. Vamos agora dar um clique no ícone de sincronização e o Twinmotion vai fazer a importação. OK. Já temos o nosso projeto. Vamos só navegar aqui um pouco para vocês verem o projeto. Portanto, eu estou a utilizar comandos habituais em softwares 3D de jogos. Portanto, as setas, os cursores para andar para a frente ou para trás, direita ou esquerda, o page up e page down para subir ou para descer e o botão do lado direito do rato para poder olhar à volta de um ponto fixo ou o botão do lado esquerdo para rodar à volta de um alvo fixo. Se olharmos aqui um pouco para a estrutura de navegador, vocês vão reparar que o que o Twinmotion faz é importar uma pasta que contém o projeto archicad. Dentro dessa pasta nós vamos ver vários grupos. Temos o grupo de iluminação. Neste caso eu utilizei lâmpadas do archicad e o Twinmotion reconhece esses elementos e aplica-lhes logo spots no Twinmotion. Portanto, é opcional, podemos ligar ou desligar essa informação aqui a nível de layer. E depois temos identificados cada um dos materiais, ou neste caso cada uma das superfícies que foram aplicadas no archicad. Isso de certa forma dá-nos a liberdade de poder selecionar diretamente o elemento e, por exemplo, ativar ou desativar a visualização desse objeto. Ok, então para este projeto eu vou, por exemplo, retirar aqui as lâmpadas. Vamos manter a estrutura que aqui está. Depois, se quisermos reorganizar por grupos materiais, também podemos criar no próprio Twinmotion, aqui com o botão do lado direito, novas pastas. Basta fazer Move to New Container e podemos arrastar materiais para dentro de contentores. Okay? Portanto, é algo muito simples de fazer e fácil de gerir esta questão das pastas. Já agora também o Twinmotion vai depois ajudar-nos a organizar estes dados. Podemos filtrar a informação por objetos, por mobiliário, por veículos, de forma a ser mais fácil a pesquisa dentro do navegador. Ok, então continuando, vamos só afastar aqui um bocadinho a nossa cena. Vamos falar um bocadinho sobre o ambiente que está aqui à volta. Nós estamos numa espécie de cenário. Esse cenário tem uma imagem panorâmica como fundo. Tem depois um céu, é um céu dinâmico e tem aqui uma espécie de um pavimento também ele infinito. Tudo isto é editável, nós podemos ativar ou desativar estes elementos. Eu neste caso vou para já deixar ligado. Posso também modificar a cota a que se encontra esta laje, que é no fundo o meu horizonte. Portanto, todos os elementos que são selecionáveis a partir do navegador têm depois um ponto pivô onde nós podemos subir ou descer ou mover em X ou em Y ou rodar através destes comandos. Portanto, chamamos a este iconezinho o nosso gizmo de edição e dá-nos essa possibilidade de mover em qualquer eixo ou de rodar. Podemos também vir a esta barra e aceder às várias opções de edição. Portanto, aqui será o Translate, que é mover em X e Y. Temos a rotação, que pode ser nos 3 eixos. Temos a opção de Scale, onde podemos reajustar a escala dos elementos. E, portanto, com estes 3 iconezinhos podemos facilmente selecionar e editar a posição dos nossos elementos. Relativamente aqui à nossa paisagem, a este cenário, nós podemos vir aqui à ferramenta de Settings, depois dentro de Weather Effects, podemos eventualmente controlar aqui o efeito de smog, ou seja, esta poluição que está no horizonte. Podemos também controlar a direção do vento ou a velocidade do vento, isto porque vocês vão ver que há vários elementos dinâmicos no projeto, como por exemplo as folhas das árvores abanam com o vento ou bandeiras que seguem a direção do vento. Então, vocês podem controlar esses comandos a partir deste quadro. Se for apenas mudar esta imagem de fundo, então vamos a Settings, Location, Background e podemos escolher uma diferente picture para este fundo. Isto são
imagens panorâmicas a 360, ou podemos simplesmente remover e substituir o background por uma foto panorâmica 360, que pode ser da biblioteca ou pode ser pessoal, criada por nós. Mas antes de fazermos isso, vamos só falar um pouco sobre o céu dinâmico do Twinmotion. Quando nós importamos um modelo, por defeito ele irá aparecer com este céu, que para já está limpo. Se vocês vierem aqui às opções de Settings, poderão selecionar Weather, e dentro do Weather nós podemos controlar a meteorologia. Portanto, este pequeno slider permite-nos ajustar a estação, neste caso o tempo, e aqui do lado direito a estação do ano. Portanto, aqui temos um dia de sol, que se eu puxar esta barra, então ele vai ficando progressivamente mais nublado, começará a chover em breve, e a chuva é criada por partículas. Vocês irão ver que ele detecta a nossa geometria e sabe exatamente onde é que deverá acumular água e onde é que deverá ficar seco. Podemos continuar a mexer o slider e vamos passar novamente para uma situação de céu limpo e de sol, mas se nós adicionarmos uma estação do ano aos efeitos de meteorologia, nós vamos ter, por exemplo, neve no projeto. Tudo isto pode ser ainda combinado com a hora do dia. Eu posso vir aqui a Settings, Location, posso definir um ponto no meu mapa, arrastando este ícone. Desta forma obtenho a latitude e longitude do meu projeto. Posso definir um norte e depois, jogando aqui com a hora do dia, nós podemos simular diferentes situações. Okay, vamos só repor para conseguirmos ver o sol. Voltamos a Location. Portanto, é super simples. Agora vou retirar a chuva e vamos começar a ver as sombras projetadas no nosso projeto. Agora, uma das questões que muitas vezes surge nesta fase é o que é que nós estamos a ver aqui? Isto é uma pré-visualização ou isto é um rendering? Ora bem, é um pouco dos dois. Isto é uma pré-visualização em tempo real, mas também poderá ser a qualidade final do render, depende das configurações que nós utilizarmos na nossa imagem de preview. Se nós clicarmos neste botão, nós podemos ativar o chamado Path Tracer, e o Path Tracer vai calcular de uma forma mais fotorrealística e fisicamente correta a distribuição de luz e de sombras no nosso projeto. Portanto, podemos dizer que temos dois métodos de produção e de navegação. Podemos estar em modo de rasterização, que é um modo mais rápido ao nível de jogo. A qualidade não é exatamente tão boa como no Path Tracer, mas é possível ajustarmos alguns parâmetros de forma a navegação ser fluida e ao mesmo tempo ter mais qualidade, como por exemplo a intensidade da sombra, a quantidade de distribuição de luz, etc. Se quisermos simular algo mais fotorrealista, podemos ativar o Path Tracer. Temos sempre este pequeno compasso de espera para fazer o preview, que pode ser controlado aqui com diferentes níveis de qualidade. Ok, mas já lá vamos. Vamos voltar aqui à nossa cena e vamos, por exemplo, experimentar mais algumas opções de iluminação. Se nós quisermos substituir o nosso céu dinâmico por um HDRI, ou seja, uma imagem de fundo da biblioteca ou personalizada, também podemos fazer isso aqui. Basta escolher o tipo de iluminação que queremos. Podemos usar um Skylight HDRI ou um Backdrop HDRI, ou seja, estas duas soluções utilizam imagens dinâmicas. Uma funciona apenas para simular um horizonte com céu. Esta, o Backdrop, traz também uma espécie de pavimento associado. Será interessante, por exemplo, para fazermos inserções de modelos a partir de vistas aéreas. Então, eu vou mudar para Skylight HDRI. Ao fazermos isto, ele vai carregar da biblioteca uma imagem dinâmica e nós podemos clicar aqui no More e explorar alguns parâmetros, como a intensidade ou a rotação desta imagem, e vocês vão ver que ela afeta a nossa iluminação. Caso queiramos substituir a imagem, podemos vir aqui à biblioteca, temos estes HDRI Environments,
podemos pesquisar por categorias, por exemplo, céus, morning and afternoon, low sun ou noon, isto tem a ver com a inclinação ou com a hora do dia. Se clicarmos em morning and afternoon, podemos ainda optar por ter um céu limpo, nublado ou totalmente nublado. Vamos, por exemplo, aqui a clear. Vocês irão ver que muitos destes céus têm a setinha para download, quer dizer que nós podemos descarregá-los da cloud e podemos arrastar diretamente para a nossa dock. Ok. Neste caso temos um céu bastante mais limpo. Se arrastarmos aqui outro exemplo, teremos um céu um bocadinho mais nublado. E vocês veem que o próprio tom, a própria iluminação da cena muda de acordo com a cor do céu. Portanto, ele está a fazer um cálculo dinâmico desta envolvente. Vou rodar aqui mais um pouco. Portanto, é muito interessante e podemos facilmente experimentar outras situações. Se eu quiser assim um ambiente mais nublado, eu posso pesquisar mais hipóteses. Por exemplo, imaginem este Cloudy 20. Clique para descarregar. Portanto, ele vai fazer um download a partir da cloud da Epic. E a partir do momento em que este círculo ficar completo, ele fica disponível e fica guardado localmente no meu computador, o que quer dizer que eu posso utilizar em futuros projetos sem ter que voltar a fazer o mesmo download. Ok, vou arrastá-lo para aqui e vocês vão ver que todo este ambiente vai mudar. Ok, e agora poderíamos aumentar a intensidade, rodar este objeto. Estão a ver? E fica muito interessante em termos de distribuição de luz e de sombra. Se gostarem assim de imagens mais dramáticas, com o céu mais baixo, ou neste caso com o sol mais baixo, também podemos ir aqui a Low Sun. Vocês vão descobrir aqui mais HDRIs disponíveis. Há aqui muita coisa interessante que podemos explorar na biblioteca. Então vou, por exemplo, arrastar este e vamos trabalhar então com um deles. Ok, vamos por exemplo trabalhar com este céu. Caso queiramos ajustar a intensidade do céu, temos aqui este Intensity, portanto mais ou menos energia emitida por este background. Podemos também ir aqui ao More, caso queiramos ajustar a luz ambiente. Este parâmetro vai essencialmente afetar as zonas que estão mais em sombra, para torná-las mais claras ou mais escuras. E podemos também ativar em simultâneo uma luz direta. Portanto, se eu ajustar este parâmetro para cima, vocês vão ver que o sol vai ficar mais intenso ou menos intenso. Portanto, é muito simples fazer este ajustamento. Podemos também ajustar a temperatura, cores mais quentes ou cores mais frias. E também podemos controlar a exposição da própria câmara usando este parâmetro. Ok, então eu vou voltar aqui às opções, vou só rodar aqui ligeiramente, só para termos aqui alguma sombra no projeto. Ok, vamos considerar que este seria um ângulo interessante. E vamos passar para os materiais. Para nós editarmos materiais, nós podemos usar esta pipeta, chama-se Material Picker, e esta pipeta vai mostrar as superfícies que estão aplicadas a cada um dos elementos de geometria. Vamos dar aqui um clique, por exemplo, e ele diz-me que isto chama-se pedrinhas, este chama-se relva verde, este chama-se pavimento de piscina ou água piscina. Portanto, de onde é que vêm estes nomes? Vêm exatamente da modelação que nós fizemos, neste caso no Archicad ou noutro programa similar. Portanto, ele importa as superfícies, eventualmente se elas tiverem texturas, ele vai também importar essa informação, no caso aqui da areia de praia. Se nós quisermos ver a lista completa de superfícies importadas, podemos clicar neste preview e temos aqui todos estes ícones que representam as várias superfícies. Agora, para nós trabalharmos com materiais no Twinmotion, eu vou aqui desativar o Path Tracer para ficar mais rápido. Nós podemos
clicar com o Material Picker. Neste caso, eu tenho apenas uma cor sólida. Eu posso verificar essa cor aqui no meu preview. Posso eventualmente clicar aqui em Color para ajustar ou para escolher uma cor diferente. Ou se eu não quiser ter uma cor, eu posso substituir por uma textura, portanto, por um material do próprio Twinmotion ou um material que eu tenha disponível na minha biblioteca pessoal. Agora, como é que isso se faz? É também muito simples. Vamos voltar à Library, escolhemos Materials, escolhemos uma categoria, por exemplo, Ground, e agora vamos, por exemplo, testar este Concrete Road ou eventualmente este Cobblestone. Basta arrastar para cima da superfície e vocês vão ver que ele vai mapear todo este elemento com aquela textura. Nós poderemos depois ajustar a escala desse material. Podemos dar mais ou menos reflexo ao material. Podemos até modificar a cor desse material. E se viermos aqui aos settings, podemos ativar parâmetros como o efeito de bump, ou seja, o relevo, o glow, ou seja, a emissão de luz, efeito metálico ou X-ray. Caso queiramos fazer upload de fotografias de materiais que tenhamos no computador, também podemos fazer facilmente. Vou só substituir este material por um novo, New Material, ou arrastar. E para isso eu vou selecionar a superfície, venho a More, e dentro de More eu posso carregar uma textura. Ele suporta vários formatos, tanto JPEGs, TIFFs, até formatos PNG com canal alfa, próprio PSD é possível a carregar. Então vamos buscar aqui alguns materiais para este projeto e vamos utilizar este pavimento cerâmico. Tenho aqui em duas cores. Caso tenhamos a possibilidade, é também interessante ter os canais de relevo e de brilho, portanto criar o Normal Map e o Specular Map. Se não tivermos também não é grave, mas há mais realismo se tivermos acesso a todos estes dados. Então eu vou, neste caso, carregar o meu mapa difuso, vou fazer abrir, ele vai ser aplicado em toda a superfície. Vou só fazer aqui um pequeno zoom. Vamos selecionar e se clicarmos aqui em Scale, podemos definir um fator escala. Vamos aumentar, por exemplo, para 1,5, eventualmente para 2. Ok? E se quisermos mover a textura de forma a alinhar aqui uma parte da estereotomia com uma esquina, por exemplo, da geometria, nós podemos entrar dentro do menu Scale, aqui em More. Temos alguns comandos adicionais, como o Rotation, ou dentro de Axis podemos fazer um Stretch, caso queiramos desproporcionar ou editar as proporções da textura, ou mover em X, que neste caso vai mover um dos eixos da textura, ou o oposto, em Y. E dessa forma vocês vão poder definir um ponto de origem para começar o padrão do nosso cerâmico. Muito simples. Se quisermos voltar aqui às opções, é só andar aqui para trás nestes settings. Até vou pôr um bocadinho maior. Vamos ajustar aqui. Podemos também escrever, ok, assim é mais rigoroso. E vamos só adicionar os restantes mapas. Vamos aqui novamente ao nosso material. Já agora dentro do Color nós podemos ajustar a intensidade da cor, ou neste caso mascarar a cor, se quisermos colocar outro tom por cima. Podemos também controlar o efeito de luminosidade, ou seja, se o material é mais ou menos receptivo à luz. E até podemos criar este grunge, que são, no fundo, estas manchas de sujidade ou de defeito para criar alguma variação nas peças. Bom, no entanto, eu vou tornar aqui a peça um bocadinho mais realista, criando o relevo. Então eu vou ao material novamente, clicar em Settings,
e vou ativar um Bump Map, clique em More, Open, e vamos carregar o nosso Normal Map. Ok, e já se nota aqui qualquer coisa. Agora podemos ajustar esta rugosidade, controlando aqui com o slider mais para cima ou mais para baixo. E para isto funcionar ainda melhor, vamos carregar também um mapa de reflexo. Então vamos a More e usar aqui o nosso Specular Map. Tudo isto combinado, vamos ativar o Path Tracer e vamos ver que neste momento o material parece muito rugoso, sem qualquer tipo de reflexo, ou seja, mate. Se quisermos adicionar reflexo, basta agora puxar o slider do Reflection para cima e vocês vão ver que progressivamente ele vai começar a apresentar reflexo. Reparem que ele até pode ser espelhado, não é? Se andarmos aqui um bocadinho para a sombra, nota-se melhor. E desta forma criamos um material fisicamente correto, portanto fotorrealista, dentro do Twinmotion. Nós podemos agrupar todos estes mapas que importamos e criar um material que fique depois disponível na biblioteca. Vou mostrar como. Bastaria virmos aqui ao nosso library e dentro do User Library vocês podem criar pastas, folders personalizadas e para guardarmos este material bastaria clicar agora neste ícone Add to User Library e ele passaria a ficar disponível aqui. E eu agora posso introduzi-lo, ou seja, posso arrastá-lo para outras superfícies do meu projeto e ele já vai ter em conta portanto, a escala, a orientação, a cor, etc. Portanto, é muito simples. Outras coisas que nós podemos fazer nas texturas é definir o modo como a textura vai trabalhar em cima da superfície. Neste caso, utilizei uma projeção UV-Map. UV-Map quer dizer que ele vai reconhecer as várias arestas da geometria e vai estabelecer aquilo que ele considera a melhor projeção para essa superfície. Por exemplo, aqui no caso da sala, como nós estamos a usar uma laje que é muito extensa e prolonga-se, ele não tem exatamente a mesma interpretação que no exterior e está a colocar aqui um ângulo diferente. Nós, nestes casos, podemos, obviamente, aceitar e depois fazer a rotação desse mapa, mas também podemos dizer que não queremos que o software siga a indicação do UV-Map e então podemos mudar aqui para projeção cúbica, cilíndrica ou esférica. Eu vou pôr cúbico e estão a ver, ele vai transportar já para a posição correta, mas a escala é completamente diferente porque tem outros dados envolvidos. Portanto, eu aqui teria que provavelmente editar a escala e se eu quisesse alinhar uma textura pela outra, tínhamos que dar aqui apenas um jeito. Vamos pôr aqui um 10, talvez um pouco menos, um 8. Ok, e agora já bate certo com o pavimento exterior. Agora, há aqui imensos materiais que já vêm pré-configurados no Twinmotion. Por exemplo, como é que podemos criar aqui um vidro? Basta ir a Materials, temos vários tipos de vidros. Clear Glass, Reflective Glass, Mirror, Frosted Glass, com padrões. Aqui N opções. Podemos arrastar este Clear Glass e agora podemos também configurar a opacidade. Podemos configurar a cor de reflexo. E se fizermos aqui um pequeno teste, ok, já está a ver o reflexo das várias superfícies à volta. Podemos também aplicar aqui uma superfície aos nossos caixilhos, aqui a metal, um cromado ou eventualmente um alumínio ou este silver. Portanto, é uma questão também de experimentarmos, basta arrastar aqui para a superfície. Para este matte chrome, eu vou só selecionar o material, ajustar ligeiramente a cor, um bocadinho mais de reflexo. E vamos só testar com o Path Tracer. Parece-me bem. Então agora posso copiá-lo para as outras superfícies do caixilho.
E aqui temos outras duas superfícies. E vamos pôr também neste outro caixilho que é ligeiramente diferente. Vamos testar. E já fica com uns reflexos simpáticos. Vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui neste balcão de apoio de cozinha. Se quisermos pôr aqui um cromado, podemos arrastar, ajustar a intensidade. Vamos pôr aqui também na torneira. Ficamos logo com os reflexos impecáveis. Também aqui nesta estrutura de iluminação. Portanto, todos estes materiais têm sempre um comportamento fisicamente correto e, no entanto, ele deixa-nos da mesma ajustar o reflexo, a cor, a escala. Portanto, é muito fácil de manipular. Ora bem, só para avançarmos aqui um pouco, eu vou pôr aqui mais alguns materiais de uma forma rápida para nós avançarmos um bocadinho aqui na produção. E, portanto, eu já tenho aqui alguns materiais preparados. Vou importar aqui da minha biblioteca o nosso reboco. Ok, vamos controlar só aqui um bocadinho a escala do reboco. Vamos mudar o tom. A ideia é ele ser um bocadinho mais ocre. Ok. Só testar. Um bocadinho mais. Vamos aplicar aqui o betão. Temos aqui já alguns tipos de betão preparados ou eventualmente poderemos importar novos tipos de betão. Eu vou arrastar este. Betão à vista. Vamos só mudar aqui um bocadinho a escala. Ok. E vamos pôr aqui o ripado de madeira. Vamos buscar aqui a nossa pasta de trabalho. Uma textura. Vamos só ver se está com a orientação correta e com a escala correta. Eu penso que precisa aqui de um pequeno ajuste. Vamos só mover. E, portanto, de uma forma geral, este processo até é bastante rápido e quantos mais materiais vocês tiverem criados na vossa biblioteca, mais rápido ainda será. Portanto, eu nas apresentações gosto mesmo de mostrar aquilo que será o trabalho do dia a dia, ou seja, não há aqui nada já preparado, estamos a fazer isto do zero. Vamos só ajustar aqui mais um pouco. E depois vamos guardar este material para usar em mais zonas. Vamos só lhe dar aqui algum reflexo. E agora vamos arrastá-lo também aqui para estas juntas. Vamos só testar. Um pouco mais de reflexo. E um pouco mais de tom claro. Ok, já parece mesmo madeira. E vamos pôr também aqui um botão à vista nestas plataformas. Aqui para sermos um bocadinho mais rápidos vamos também utilizar o mesmo material. Aqui temos umas zonas de areia de praia. E já vamos colocar também a relva. E, por exemplo, para trabalhar aqui na piscina, tenho duas superfícies, tenho a água e tenho o fundo da piscina. Eu posso selecionar o material água que vai do Archicad, portanto, esconder o layer, de modo a poder colocar por baixo o revestimento. Posso usar uma pastilha, neste caso pôr aqui também uma pastilha de piscina. Ok, este Bally Stone.
cliquei só no sítio errado. Ora bem, e vamos aumentar aqui consideravelmente a escala. Só ajustar aqui um pouco o arranque da textura. Ok. E agora sim, se eu reativar a água, já vou começar a ver melhor o efeito. Vamos pôr aqui uma água interessante. Vamos aqui, por exemplo, utilizar um Cantora Glass. Torná-lo aqui um bocadinho menos opaco. Aumentar um bocadinho a escala da ondulação e reduzir este bump. Vamos só testar. Ok, está um bocadinho escuro ainda, então vamos tornar isto um bocadinho mais ou menos opaco. Vamos só ver aqui deste outro ângulo. Baixar ainda aqui o relevo. E, obviamente, quanto mais claro for o fundo, também mais claro será este reflexo. Ok, poderíamos dizer que a nossa água seria qualquer coisa deste género. Depois o reflexo também vai variar em função da iluminação. Vamos só editar a nossa relva, porque de uma forma geral os principais materiais já estão colocados. Só que me esqueci, esqueci-me aqui de um caixilho. Então vamos só copiá-lo. E arrastar para esta outra janela. A mesma coisa aqui. E agora sim. Ok, então como é que nós podemos colocar a vegetação de uma forma rápida e também convincente, no caso das relvas e dos arbustos ou de várias árvores? No Twinmotion nós podemos utilizar texturas ou podemos utilizar mesmo relva em 3D. Vocês poderão pesquisar aqui na biblioteca Vegetation and Landscape, que há várias categorias de objetos, não só árvores, mas também vários tipos de relvas, flores, arbustos, e qualquer um destes objetos pode ser colocado de uma forma rápida nas vossas superfícies. Então, para estas áreas que estão assinaladas a verde, eu vou colocar relva. Vou começar primeiro por colocar uma imagem de fundo para não ter este fundo verde, que é demasiado berrante. Então vamos aqui a Ground, Nature. Podemos utilizar aqui um fundo de terra ou eventualmente ter aqui alguma base verde, vá lá. Isto é só apenas para cobrir o fundo. E agora vamos criar a relva em 3D. Vamos aqui aos nossos settings de contexto. Temos Vegetation Paint ou Vegetation Scatter. A grande diferença entre um e o outro é que um será para pintar vegetação ao longo do cursor do rato, nós é que definimos um percurso. O outro será para espalhar em cima de uma superfície, de uma área estabelecida. Então eu vou fazer isso porque eu aqui tenho muito bem delimitados estes canteiros. Vamos a Scatter. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui um misto de relva, Lawn 1, com Detail Grass, este Lawn Borders 1, que é uma relva mais fina e que fica bem em detalhes. Selecionamos os dois com a tecla Ctrl e agora podemos, com estes ícones, adicionar intensidade, retirar ou apagar. Eu vou adicionar e depois clico na zona onde eu quero que seja colocada. Quantos mais cliques eu der, mais intensidade ela vai ter. Se eu quiser reduzir, será no menos, ou se eu quiser criar um vazio, posso apagar com borracha. E vocês vão ver que ela espalha-se por todos os meus canteiros que utilizam este mesmo material. Portanto, a ideia é nós, durante a modelação, termos logo o cuidado de separar as coisas por nomes. E desta forma, eu posso
de uma forma muito simples, selecionar toda a relva. Posso vir aqui às configurações em Settings e, por exemplo, controlar o tamanho da minha relva. Posso até dizer que ela é cortada de forma uniforme. Posso dizer que ela é ligeiramente mais seca. Ou mudar, por exemplo, o tom. Ela normalmente vem com um verde muito vivo. Podemos misturar aqui um pouco de azul para ela ficar um bocadinho mais seca. Portanto, são ajustes que podemos fazer em tempo real. E se dermos agora aqui um clique no Path Tracer, nós já vemos todo este pelo de relva a aparecer na cena. E agora é só uma questão de irmos ajustando. Talvez eu diria que ela deveria ser um bocadinho mais esverdeada, mais clara. E temos rapidamente relva no nosso percurso. Ela por vezes pode parecer um pouco escura, mas isto tem a ver essencialmente com o fundo que está por baixo, portanto este grass, esta textura, que vocês podem aumentar a luminosidade, e também tem a ver com a própria imagem de fundo, com o nosso céu HDR, porque se nós trocarmos esse elemento, vamos só pôr aqui só para vocês verem rapidamente a diferença, porque esta é uma das questões que muitas vezes as pessoas colocam, como é que podemos controlar estas intensidades. Se nós mudarmos aqui para uma posição em que o sol está mais levantado, vocês vão ver diferença. Ok? Ou, por exemplo, mesmo este. Portanto, se eu aumentar este valor, vão ver, a relva fica muito mais clara e muito mais verde no projeto. Ok. Então, vamos continuar. Já temos aqui alguma relva. Todos estes elementos que nós adicionamos podem ser controlados a partir do navegador. Portanto, se eu quiser desligar o layer para o modelo ficar mais leve, posso fazê-lo diretamente aqui. Podemos, com o mesmo método, colocar arbustos ou árvores. Eu vou pintar todo este espaço à volta com algumas árvores para termos aqui algum contexto. Nós podemos adicionar as árvores de forma individual, portanto fazer drag and drop, e cada árvore permite ser ajustada em termos de idade, de cor da folha, de podermos ativar o vento ou não. Se vocês quiserem ser mais rápidos, podem definir um conjunto de vegetação e pintar à volta do projeto. Eu vou fazer isso até porque não temos, ou temos algum tempo limitado. Então vamos aqui a Vegetation Paint e eu para este projeto vou usar essencialmente pinheiros. Vamos pôr aqui este Austrian Pine. Podemos usar este Koyama Spruce, por exemplo. Portanto, no fundo estou a escolher o estilo. Ok, eu penso que estes três podem ser suficientes. E se eu agora os selecionar em conjunto, posso picar aqui no meu Paint Tool, definir um diâmetro de pincel e agora posso pintar ao longo de um percurso. Okay, vamos pôr aqui alguns. Eu já vos mostro depois como controlar as dimensões deles. Só criar aqui um pouco de cenário para a nossa casa estar envolvida aqui pela floresta. E se nós agora os selecionarmos, se nós voltarmos aqui ao nosso Paint Tool, nós podemos selecionar uma espécie de cada vez ou todas as espécies em simultâneo. Podemos aumentar a densidade de vegetação, portanto o número de cópias que ele coloca na cena, e depois podemos editar a idade desses objetos, ou se não quiserem modificar a idade, também podem mudar, por exemplo, a escala desses objetos, ou a cor, etc. Vamos só clicar aqui no Path Tracer, portanto já temos aqui algum envolvente. Obviamente também podem colocar objetos a título individual, sem ser com o pintar.
Esse até será o método ideal se vocês quiserem controlar aquilo que está mais próximo da câmara. Então eu vou pôr aqui mais algumas plantas. Vou só ajustar aqui ligeiramente a escala. Estou a usar a tecla Shift para copiar estes objetos. Posso rodá-los. Vamos pôr aqui mais alguns próximos. E vamos só ver que impacto é que isto está a ter aqui na vista da piscina. Ok, já fica um bocadinho mais envolvido. Talvez aqui nas costas para depois aparecer nos reflexos do vidro. Ok. E vamos testar outra vez. Ok, isto já começa a ganhar alguma vida porque já temos sombras que vêm por trás da câmara, temos alguns reflexos aqui no vidro. Obviamente podíamos continuar a selecionar o nosso Paint Vegetation e por que não adicionar aqui também nestas faixas de terreno mais algumas árvores, porque irão aparecer nos reflexos do vidro. Ok. Agora, vamos pôr aqui só mais alguns arbustos antes de começarmos a produzir imagens. Só para termos aqui algum contexto em primeiro plano. Talvez aqui esta espécie. Eu vou só alterar um bocadinho a dimensão. Deixa eu ver como é que fica. Ok. Vamos pôr aqui uma ligeiramente diferente. Eu vou só ajustar os tamanhos destas primeiras peças. Posso selecioná-las e posso puxá-las um bocadinho mais para baixo. Portanto, se vocês quiserem trabalhar noutro ângulo que seja mais favorável, também podemos ver o projeto a partir de planta, corte ou alçado. Talvez aqui neste caso desse jeito para nós posicionarmos mais corretamente estes objetos. E a partir daqui eu vou fazer algumas cópias. Nós podemos selecionar este objeto e vou levar aqui algumas instâncias do objeto para outros pontos, só para criar aqui um bocadinho de canteiro. Vou selecioná-los e puxar aqui um pouco para baixo. Ok, já dá aqui um bocadinho de vida, talvez mais um ou outro neste ponto. E já me parece mais interessante. Poderíamos ainda misturar alguns objetos de detail grass ou mesmo de grass, por exemplo, criar aqui algumas flores ou alguns trevos, pode ser sempre interessante para criar aqui algumas variações. Ok? Muito bem. Então, como é que nós começamos a produzir imagens? Eu até agora só tive a colocar informação no meu viewport, ainda não estabeleci onde é que está o meu ponto de vista, qual é, por exemplo, a resolução, etc. Então, para nós criarmos imagens no Twinmotion, nós temos que vir aqui ao Media Panel, é aqui que nós definimos as imagens, os panoramas, as animações, e se eu clicar em Image, eu no fundo vou ter que, com o meu rato, definir a posição onde eu quero estar. Tipo, eu quero estar aqui mais ou menos neste ângulo, nesta abertura, eu ponho aqui quase esta frente toda, clico em Create Image e ele vai guardar a posição da minha câmera. Portanto, mesmo que eu agora me desloque, se eu der um clique neste thumbnail, ele vai voltar para a posição que eu tinha selecionado. E, portanto, dessa forma eu posso adicionar mais pontos de vista. Por exemplo, quero uma imagem aqui próxima destes arbustos, aqui com esta árvore em primeiro plano, faço Create Image e ele criou uma segunda câmara. Qualquer uma destas câmaras tem parâmetros independentes. Eu posso, por exemplo, dar-lhes um novo nome ou posso clicar em More
e aceder às propriedades desta câmara em particular. O que quer dizer que eu posso ter uma vista que tem uma determinada orientação solar e uma vista com outra orientação distinta, ou até com uma hora diferente ou uma meteorologia diferente. Então, para este caso, para esta vista, eu vou querer rodar ligeiramente o Sol, vou aumentar a intensidade, para não ter aqui tanta sombra num primeiro plano. Talvez um bocadinho mais daqui. Vou aumentar um bocadinho a intensidade, vou aumentar um bocadinho a minha luz ambiente. Ok, e vou dar aqui mais um toque de intensity no Sol. Portanto, e já aparece aqui uma luz mais convincente. Neste caso fiquei com as árvores um bocadinho escuras, então eu poderia agora selecionar estes objetos e aqui no Live Tint baixar um bocadinho a intensidade da cor desta rama do pinheiro. Ok, este parece-me bem. Vamos ver a segunda câmara. Clique na segunda vista. Ela para já tem este aspecto, mas vamos supor que eu nesta vista gostava de ter um ambiente diferente, então eu posso só nesta imagem carregar um novo HDRI. Vamos pôr aqui uma imagem, por exemplo, outdoor. E vamos utilizar talvez este Bell Park Dawn, que é assim uma imagem mais ao pôr do sol. Portanto, uma luz mais baixa. Aqui quase que não há luz direta, ou não há mesmo. Okay. Só rodar aqui ligeiramente, só para ter aqui um pontinho de reflexo. E, portanto, temos aqui dois ângulos completamente distintos e para criar mais era voltar a mover a câmera, fazer Create Image e fazer aqui Refresh. Agora, cada uma destas câmaras tem também os seus próprios settings de export, ou seja, se eu clicar aqui em More, eu posso vir aqui a câmera, posso ativar o paralelismo para ele ter sempre as arestas verticais, posso ter efeitos como vinhetas, posso focar ou desfocar elementos, posso, por exemplo, aplicar filtros de efeitos visuais ou jogar aqui logo com a saturação e com o contraste, de forma a não ter que necessitar a posteriori de ir ao Photoshop ou outro programa do género. Posso também vir aqui ao formato e escolher o tamanho de exportação. Vou usar aqui um custom, portanto um 4K, 3840 por 2160 pixels. Há aqui formatos bem maiores ou podem até customizar a altura e a largura do vosso render. Então, eu para este projeto vou pôr todos em 4K. Ok. Podemos ainda adicionar aqui algumas personagens, só para ter aqui algum ambiente mais habitável na casa. Então vamos aqui a Characters. Vamos a Posed Humans. Temos aqui várias categorias, talvez aqui Summer. Podemos ter aqui uma personagem a deslocar-se até à piscina. E talvez aqui uma segunda personagem. Neste espaço. Okay? Cada um destes objetos também nós podemos controlar a escala, a rotação, etc. Podemos também adicionar mobiliário, que se calhar faria sentido por algumas coisas de outdoor. Portanto, vir aqui a living room. Não, living room não, aqui backyard. Talvez aqui pools and spas.
talvez arranjar aqui só uma espreguiçadeira que eu penso que vamos encontrar aqui na parte de sofás. Podemos pôr aqui, por exemplo, este conjunto. Portanto, eu vou mudar aqui para a vista de planta só para me aperceber melhor da distância a que estou da parede. E vamos também estava aqui só à procura de uma espreguiçadeira, mas eu penso que estou na pasta errada porque não estou a encontrar. Também não é grave. Agora sim. Portanto, aqui na categoria de chairs, vamos voltar aqui à perspectiva. Aqui talvez algo neutro. Pode ser esta primeira opção. Então, nós podemos também mudar depois os materiais dos próprios objetos do Twinmotion. Eu penso que ele vai aparecer com o tecido azul. Eu vou trocá-lo para uma coisa mais discreta. Então vamos aqui novamente a Library, Fabrics. Ok. Vamos só pôr aqui um ou dois objetos deste género. Mudar a cor só para um pouco mais de... Talvez aqui mais um branco. Vamos só testar. Um pouco mais escuro. Ok. Agora, para fazermos aqui o render, vamos voltar aqui às nossas câmaras. Vamos só confirmar o aspecto após a atualização com objetos. E para calcularmos o render, nós temos que ir aqui ao nosso export, portanto este último ícone. Aqui podemos selecionar aquilo que queremos exportar do nosso projeto, porque eu posso ter definido não apenas imagens estáticas, mas também panoramas ou animações. Portanto, eu aqui vou escolher aquilo que quero exportar, são no fundo estas 3 imagens. E agora aqui no botão More vou dizer qual o formato em que quero fazer a exportação. Vou gravar em JPEG, vou clicar em Start Export e vou dizer qual é, portanto, a pasta onde quero exportar as imagens e automaticamente o rendering inicia. Vai demorar apenas poucos minutos, portanto ele é muito rápido, mesmo com o Path Tracer. Enquanto o Path Tracer vai calculando, portanto a previsão é de cerca de 3 minutos, eu posso ir vendo aqui algumas das primeiras questões que aparecem. Portanto, a primeira tem a ver com a disponibilidade da apresentação. Se esta gravação vai estar disponível mais tarde, sim, nós vamos disponibilizar no nosso canal habitual a apresentação. Uma outra questão tem a ver já com alguém que já utiliza o Twinmotion, que tem a ver com os espelhos aplicados no interior, que aparece o reflexo do exterior. Como contornar esta situação? Ora bem, isso só acontece no motor de rasterização, ou seja, se for com o Path Tracer ativo, o efeito de espelho é automático, portanto é fisicamente correto e portanto não se coloca nenhum workaround. Se for em rasterização, ele vai efetivamente utilizar o reflexo do background, e aí a única solução é usar um Reflection Probe. Teremos que ir à biblioteca, ir a Reflection Probe e pôr à frente do espelho ou à frente do vidro
um reflection probe retangular ou circular, depende do reflexo que queremos, de modo a capturar o reflexo do que está à volta. Outra questão tem a ver com o hardware que estamos a utilizar aqui na apresentação. Ora bem, neste caso, o mais importante é a placa gráfica, portanto é isso que, no fundo, faz a performance ser mais eficiente ou menos eficiente no Twinmotion. Estamos a utilizar uma RTX 3090 com 24 GB de RAM, de VRAM. Outra questão tem a ver também com materiais e objetos, se podemos também ter diferentes materiais ou diferentes objetos nas vistas das câmaras, por exemplo, uma câmara apanhar um carro e noutra não. Sim, podemos perfeitamente fazer isso. Tem a ver exatamente com o ligar ou desligar na palete de navegador os layers dos elementos. Eu posso já mostrar esse exemplo quando terminarmos o cálculo. Outra questão que aparece tem a ver com a utilização do Path Tracer, se existe nas versões para Mac. Não existe. Portanto, a plataforma Mac não suporta Ray Tracing em tempo real. E, portanto, enquanto a Apple não resolver essa questão, qualquer software deste género não pode tirar partido ou não pode utilizar o Path Tracer. Portanto, não é uma limitação do Twinmotion, é uma limitação do próprio sistema da Apple. Vamos só ver aqui, então, as imagens que já deverão estar a aparecer aqui no nosso projeto. Primeira imagem. Portanto, isto já é o nosso primeiro render. Se fizermos aqui um pequeno zoom, estão a ver, já temos aqui um detalhe sobre a vegetação, toda a iluminação, os materiais. Vamos ver aqui o outro exemplo, aqui com uma situação mais de nevoeiro ou mais chuvosa. E o terceiro render deve estar prestes a acabar. Vamos só deixar terminar o cálculo, está mesmo quase. Ok, e temos a nossa imagem 3, portanto o ângulo mais próximo da piscina, também terminado. Como veem, são imagens com alguma resolução, 4K, e demoraram 2-3 minutos cada uma. Obviamente que poderíamos ainda melhorar a distribuição dos samples da luz e dos bounces, portanto o motor do Path Tracer tem aqui alguns settings mais avançados, onde nós podemos imagem a imagem definir, por exemplo, o número de samples, o número de bounces, o denoiser para limpar o ruído ou o próprio anti-aliasing das câmaras, mas por norma os settings que vêm pré-configurados, por exemplo em low, medium e high, até são suficientes para a maioria das apresentações, mas felizmente o Twinmotion dá-nos a possibilidade de também customizar esses dados. Ok, tentando tirar aqui uma dúvida sobre a possibilidade de mostrarmos ou escondermos coisas numa câmara. Por exemplo, nesta câmara tenho todos os objetos visíveis e na segunda câmara eu gostava de não visualizar, por exemplo, o mobiliário. Então, bastaria-me selecionar os objetos que eu não quero ver, desligá-los no navegador, tendo obviamente esta vista selecionada. E se eu fizer agora aqui refresh neste íconezinho, ele vai retirar de uma imagem e manter nas outras. Portanto, é vista a vista, selecionar, desligar, voltar a ligar e fazer refresh. Ok?
Agora, ainda em termos de output, nós podemos não só criar imagens, podemos também criar panoramas 360, podemos criar animações, fases simulando a construção de um edifício ou apresentações. Não temos tempo para vos mostrar tudo, mas posso-vos mostrar só rapidamente como é que seria criar uma animação. Se eu clicar em vídeo, o processo de criar uma animação é idêntico ao processo de criar uma imagem estática. Nós temos sempre que começar com uma imagem, com um ponto de partida, depois mudamos para vídeo, fazemos criar vídeo, ele vai capturar o ecrã que está neste momento ativo e eu posso definir de seguida qual vai ser a duração do meu vídeo, ou da minha animação. Neste caso está pré-configurado para 10 segundos. Se eu mover a minha câmera noutra direção, imaginem que eu quero me aproximar aqui desta zona central, eu posso criar uma nova keyframe que vai corresponder à chegada do vídeo. E a partir daqui, se eu fizer play, ele vai se deslocar ao longo deste trajeto. Podemos adicionar keyframes intermédias ou keyframes adicionais e dessa forma estamos a estabelecer um percurso. Podemos criar mais pontos de vista. Imaginem aqui uma vista aérea onde eu defino que quero começar a ver aqui de topo da piscina, gravo a posição e crio uma nova câmara e passo a ter também este movimento. Portanto, as animações, tal como as imagens estáticas, podem ser calculadas utilizando o motor de rasterização ou o Path Tracer. O Path Tracer, obviamente, vai demorar um pouco mais, porque estamos a falar de várias frames por cada segundo de vídeo. Portanto, ele está pré-configurado para utilizar 30 frames por segundo, se bem que é editável para 25 ou para 60. Se cada imagem, por exemplo, demorar 1 minuto, nós vamos ter esse valor vezes 30 por cada segundo e depois vezes o número de segundos que tem a animação. Portanto, poderão contar com algum tempo. No caso da rasterização, seria quase em tempo real, portanto, esta navegação ao longo do percurso. Depois, além das imagens e dos vídeos, podemos também criar panoramas. Os panoramas são, no fundo, pontos de observação a 360 e podemos também criar panorama sets, que no fundo são visitas virtuais, e eu vou mostrar então essa hipótese. Para vocês criarem um panorama set, basta clicar aqui em panorama set, mas ele diz que nós temos que primeiro criar os pontos de observação. Então, basta vir aqui a panoramas, fazemos criar panel, escolhemos um ponto de observação, por exemplo, este ponto. Podemos criar mais pontos, vamos imaginar aqui um segundo ponto, já quase na entrada da casa, e, por exemplo, um terceiro ponto, aqui junto à piscina. Cada um destes pontos funciona como imagens independentes, o que quer dizer que nós podemos também ativar o Path Tracer, todas as configurações que vimos há pouco. Portanto, eu vou para cada uma delas só confirmar as opções que estão ativas. Ok, pode ser estes parâmetros. Podemos também dizer qual é a dimensão de cada um destes panoramas. Clicando aqui no More, eu vou só clicar para ativar o Path Tracer em todos. Ok, portanto, está tudo. E agora eu vou associar estes pontos de vista a uma apresentação. Clicamos em Panorama Set e vamos arrastar os nossos panoramas, panorama 1, o 2 e o 3. Vamos depois aqui à exportação. Portanto, vamos dizer que já não queremos exportar as imagens, são, neste caso, um conjunto de panoramas. Definimos a resolução, eu vou pôr aqui uma resolução mais baixa por causa do nosso tempo, para não demorar tanto tempo, um 4K, que mesmo assim não é nada mau. E agora eu posso exportar localmente para o meu computador ou posso utilizar aqui
o cloud, ou seja, posso fazer upload do conteúdo para a minha conta da Epic Games e depois posso disponibilizar a partir de um link a visita virtual a qualquer pessoa. Então, só para vermos isso a funcionar, porque é também muito interessante, nós podemos fazer Start Export. Portanto, obviamente que eu tenho que ter primeiro aqui o meu sign-in, o login feito. Já tenho. Portanto, isto é uma conta gratuita. Tenho o meu panorama set definido, defini as opções de exportação e agora ele vai iniciar o cálculo destes pontos de vista. E eu agora posso tentar aqui tirar mais algumas dúvidas. Portanto, alguém que pergunta que, ou neste caso, diz que nunca utilizou o programa e queria saber se é possível importar diretamente do AutoCAD sendo um modelo 3D. Ora bem, o AutoCAD não tem plugin direto para sincronização, mas se exportarmos do AutoCAD para qualquer um dos formatos compatíveis, como por exemplo FBX, OBJ, até DXF, também podemos exportar a partir do AutoCAD, ou seja, podemos fazer um import de geometry e, portanto, é possível, não é tão rápido ou não é tão eficiente como fazê-lo a partir do Archicad ou do Revit ou do outro, mas é perfeitamente possível. Depois, outra questão sobre qual a diferença entre trabalhar ou não com o Path Tracer. Ora bem, tem a ver sobretudo com a qualidade, com o realismo da informação que estamos a gerar. O Path Tracer é um motor de rendering fotorrealístico fisicamente correto e permite-nos obter de forma quase automática sombras fidedignas, quase, que eu diria, reais, de uma forma que não será possível com o motor de rasterização, ou seja, o motor de jogo. Porque apenas com um sol e com um fundo, como viram, eu obtive esta qualidade de iluminação. Obviamente que nós poderíamos colocar aqui também lâmpadas, neons, outros pontos de luz, e ao colocarmos eles iriam comportar-se de forma fisicamente correta e, portanto, as imagens são muito mais realistas. Como temos aqui algum tempo, eu até posso mostrar exemplos de projetos feitos com o Path Tracer. E, por exemplo, temos aqui esta imagem deste projeto de cozinha. Toda a iluminação é essencialmente feita a partir de um HDRI, uma luz direta, e depois temos aqui uma sanca de luz na cozinha e temos um ambiente bastante convincente. Ou, por exemplo, também nesta casa de banho, ou, por exemplo, neste espaço. Portanto, o Path Tracer permite-nos todas estas pequenas sombras, estes reflexos, tudo aquilo que contribui para o realismo de toda a cena e, portanto, todos os detalhes do caixilho ficam realçados, coisa que não acontece na rasterização. Aqui mais alguns exemplos. E, portanto, tudo isto obtido com, neste caso, modelos em Archicad, mas renderização com o Twinmotion. Ok, mais algumas questões. Se os decalques são uma funcionalidade que eu não mostrei aqui nesta apresentação, porque não, em 1h30 não tenho tempo para tudo, mas se os decalques já funcionam ou não com o Path Tracer, na versão 2023 sim, ou seja, está para breve, menos de um mês. Na versão 2022 ainda não, porque isso tem a ver não com o Twinmotion, mas com o Unreal Engine que está por trás. A versão 5.1 que aparece no Twinmotion 2023 já suporta decalques em Path Tracer e, portanto, a nova versão já vai ter essa funcionalidade, bem como nevoeiro volumétrico, denoiser direto nos vídeos, entre outras novidades. Uma outra questão acerca de como resolver as esquinas, ou seja, eu presumo que sejam as arestas das geometrias em termos de materialidade, de modo a não ficarem tão vincadas. Bom, ora bem, isso é algo que tem em parte a ver com a modelação, portanto, a nossa própria construção do modelo. Por exemplo, eu no Archicad, se transformar elementos em morph, eu consigo arredondar estas arestas. No Twinmotion não tem nenhuma funcionalidade para já
que me permita selecionar um material ou um contorno e aplicar esse smooth. Portanto, eu digo para já porque isso está planeado. Outra questão, se não vou mostrar nesta fase como renderizar um interior, infelizmente nesta apresentação não temos tempo para isso, mas se fizerem um dos nossos cursos vão ter acesso a esses exemplos. Este é um dos projetos que utilizamos no curso. Portanto, se fizerem o nosso curso, vão aprender não só estes truques de como utilizar todo o software, mas também produzir imagens interiores, truques de iluminação, configuração de motor de rendering, etc. Outra questão sobre o efeito de água na piscina do Path Tracer. Ok, o Path Tracer do Unreal Engine 5 não suporta a água nativa do Twinmotion e por isso é que alguns utilizadores têm aquele efeito muito opaco. No entanto, nós podemos substituir a água por Cantora Glass. Portanto, se vocês forem à biblioteca, em Glass, Cantora Glass é um material que tem estas ondas e vocês podem controlar a quantidade, ou neste caso a intensidade da onda, a dimensão, a transparência e, no fundo, estamos a utilizar um vidro para fazer uma água, mas no fundo é o processo na versão 2022. Nas próximas versões, neste caso no 2023, já com o Unreal 5.1, esse problema já não se irá colocar. Aqui outra questão, se ter ou não ter Path Tracer influencia a qualidade do render final, ou se tem apenas a ver com a visualização em tempo real. Sim, sem dúvida. Portanto, o Path Tracer tem a ver não só com a pré-visualização, mas também com a exportação. Se nós renderizarmos com o Path Tracer, toda a cena vai ser fotorrealista, se não, vai ter aquele aspecto mais abonecado, mais de jogo, que é o preview habitual do Twinmotion. Aqui uma outra questão, se não estamos a ver o vídeo fluido, será só do meu PC, o som está bom? Ok, isso tem a ver, neste caso, com o streaming do GoToMeeting, em parte com a velocidade da internet, tanto aqui do nosso lado como do vosso lado, e também pela quantidade de dados que estão a ser passados. Portanto, é algo que não conseguimos controlar aqui em direto, mas se assistirem depois ao vídeo da sessão, irão ver que é tudo fluido. Aqui mais algumas questões sobre a utilização do Path Tracer, como é que se poderá utilizar. Ok, eu penso que nesta apresentação já vos mostrei como é que podem ativar ou desativar o Path Tracer. Tudo o que seja configurações de motor de rendering, etc., eu não tenho disponibilidade nesta hora e meia para mostrar tudo, mas mais uma vez convido-vos a fazer um dos nossos cursos onde irão aprender todos esses truques. Aqui uma outra questão sobre um utilizador Twinmotion com Archicad. Aqui há alguma dificuldade em obter imagens realistas. As que nós apresentamos são mais realistas. Costumam adicionar luz auxiliares para ajudar a criar as vossas imagens 3D, ou será a qualidade das superfícies? Bom, eu diria que pode ser um misto de várias coisas. Pode ser a posição do sol, a intensidade do fundo, do HDRI, pode ser os materiais, podem ser a qualidade dos objetos. Portanto, há vários fatores que nos podem ajudar a conseguir uma imagem mais ou menos convincente. Eu diria que a correta intensidade da luz, por exemplo, ter um background realista para haver reflexos reais, entre aspas, dentro da própria cena. Portanto, tem em parte, ou sobretudo, a ver com configuração da cena. Uma outra questão sobre caso alteremos o nome do fecheiro do Twinmotion e até vice-versa, se alterarmos o do Archicad, se podemos continuar a fazer updates. Sim, podemos, é só ressincronizar. Então, basta ir à palete de import e está lá um íconezinho onde podemos dizer sincronizar ou sincronizar com outro fecheiro, com outro nome. Portanto, é muito simples.
outras questões sobre o comportamento das atualizações. Então, eu já vou tentar mostrar assim que acabar esta exportação. E qual o mínimo de memória de placa gráfica para uma utilização normal do programa? Ok, esta questão é interessante porque, de certo modo, isto é o mais importante em termos de hardware. Ou seja, para utilizarmos o Twinmotion e programas deste género que utilizam a tecnologia da placa gráfica para renderizar em tempo real ou quase em tempo real, ter uma placa gráfica boa é importante e não será qualquer uma. Portanto, vocês podem, por exemplo, ver aqui no próprio site do Twinmotion, eles falam sobre os requisitos. Aqui no nosso site também temos aqui alguns dados sobre o próprio Twinmotion. Obviamente que quanto mais melhor, mas estes serão os dados mínimos para correr o Twinmotion. Em termos de placa gráfica, um mínimo de 6 GB de memória dedicada em DirectX 11, para Path Tracer um mínimo de 8 GB. Por experiência pessoal, para utilização confortável com fecheiros de grande dimensão com muitos polígonos, o ideal é ainda mais que isto, eventualmente 12 GB ou para cima disso. A partir daí, portanto, uma RTX, uma NVIDIA RTX com 12 GB ou com 24 GB, ou portanto, tudo que seja daí para cima, é o hardware ideal para vocês trabalharem de uma forma descansada dentro do Twinmotion, sem crash, sem complicações durante o processo de trabalho. Outra questão que tem a ver com a disponibilidade do ícone do Path Tracer, ou seja, para nós ativarmos o Path Tracer temos que efetivamente ter uma placa gráfica compatível, senão o próprio software desativa o ícone, o botão, e não nos deixa ativar a funcionalidade. Portanto, tudo o resto fica funcional, a única exceção é o Path Tracer se não tivermos essa placa gráfica. Portanto, exatamente com uma placa gráfica mais fraca, o Path Tracer não irá funcionar. Tem que ser uma desta categoria que eu referi, portanto, tem que ter memória dedicada, tem que ser preferencialmente uma RTX para poderem utilizar o Twinmotion. Ok, então estamos quase a terminar. Ele está prestes a fazer a exportação e o upload para a cloud. Que alguém que pergunta como é que funcionam as formações. Ora bem, as formações para o Twinmotion, se vocês vierem aqui ao nosso site, a informação Twinmotion, nós temos aqui os tópicos contemplados, portanto, basicamente é tudo, é conhecer todo o software. Tem alguns exercícios incluídos em que nós fornecemos os fecheiros e tem, obviamente, também dicas e truques sobre como utilizar o Path Tracer. Todos os cursos são online. Obviamente que existe a possibilidade de fazer cursos presenciais, por exemplo, em gabinetes de arquitetura, essencialmente aqui na região de Lisboa. Cada turma tem um limite de 6 alunos para termos o maior controle possível sobre a qualidade do conteúdo e também do feedback das pessoas. É feita pelo GoToMeeting, ou seja, podemos partilhar ecrã, comunicar, fazer trocas de fecheiros. Nesses casos, o custo é de 150 € mais IVA por pessoa. Para ateliê, o custo é fixo e é para quantas pessoas quiserem, portanto, assistir. Não há um limite. Portanto, o conteúdo é exatamente o mesmo. Nós temos sempre cursos agendados. Portanto, se vierem depois aqui ao nosso site, irão ver que já está um curso agendado para abril. Os anteriores já estão totalmente preenchidos. Mas para cursos no ateliê podem nos contactar e é possível agendar para outras datas. Portanto, neste caso, já temos o cálculo feito. O que é que o Twinmotion está a fazer? Está a fazer o upload para a cloud, neste caso para a cloud da conta Epic Games que eu criei. E assim que ele terminar, eu vou poder abrir a minha cloud, fazer aqui Open. Eu aqui vou encontrar na minha página pessoal todos os projetos que exportei. Portanto, eles ficam aqui organizados e ficam guardados. Ele agora está a fazer aqui o preview. Enquanto ele faz esse cálculo, vou-vos só mostrar como é que isto funciona. Nós podemos clicar numa apresentação.
podemos definir se queremos ou não ativar password para quando exportamos o link com alguém, só as pessoas com password podem visitar o projeto. Podemos até criar um QR Code ou podemos incorporar a visita virtual num site. Basta depois clicar no link ou partilhar o link com alguém e ele vai carregar a visita virtual, portanto não é preciso termos um computador especial, isto pode ser lido num tablet, num telemóvel, e a partir daqui nós podemos, portanto, pesquisar a nossa cena pelos pontos de vista que criamos. Podemos, por exemplo, pesquisar aqui outras vistas, que será dentro do projeto. Okay. O preview está um bocadinho desfocado porque ele ainda está a carregar a apresentação, às vezes demora alguns segundos. Mas, portanto, é uma maneira fácil de criar apresentações. Vamos ver só se o nosso projeto já está. Eu acho que já está. Então vamos aqui a Panorama Set. Abrir. Vamos só tirar aqui a senha de password. Ok, e cá está o nosso projeto. Estão a ver, eu posso agora visualizar 360 graus à volta do ponto que foi definido. Ele não está com muita resolução porque eu pus em 4K para ser mais rápido. Mas posso, estão a ver, ele reconhece os pontinhos onde eu criei os pontos de vista e deixa-me mudar, ou posso também aceder através desta lista, o ponto de observação. Isto é uma ferramenta fantástica para apresentarem os vossos projetos, seja no sentido de partilhar informação de um projeto a decorrer ou até um projeto final, ou até para venda de um imóvel, porque não, criar o modelo em 3D e depois permitir que as pessoas cliquem nos pontos, ou nos diferentes pontos de observação do projeto. Ok, vamos então só ver aqui as últimas questões que entretanto surgiram. Relativamente às RTX da NVIDIA, da ASUS, da Gigabyte, da MCI. Pronto, como em tudo, há características similares de diferentes fabricantes. Portanto, eu não tenho experiência com todos eles. Aqui, neste caso, estou a usar uma placa. Peço desculpa, só aqui ler melhor. Portanto, não tenho experiência com eles todos. Aqui, neste caso, eu posso aqui rapidamente só partilhar este equipamento. Portanto, é uma NVIDIA GeForce RTX 3090. Não tenho experiência com outras marcas, mas à partida farão algo semelhante. Portanto, tal como nas marcas de CPUs ou marcas de memórias. Portanto, é algo que poderão investigar ou eventualmente até pesquisarem online em fóruns quais as que serão as mais eficientes para este tipo de projeto. Ok, então só para terminar, portanto, vamos só mostrar aquele passo que tinha a ver com a sincronização. Portanto, se eu fizer uma alteração no meu projeto, portanto, imaginem que algo muda, portanto, esta parede fica mais, ou esta janela fica mais pequena, ou, por exemplo, queremos adicionar aqui uma parede. Portanto, se nós modificarmos o projeto no Archicad, nós podemos, sem ter que fazer o save, nós podemos simplesmente clicar aqui no botão de sincronizar e vocês irão ver que ele vai automaticamente atualizar a informação sem perdermos os dados do projeto, que é o mais importante. Isto é possível de fazer também com Revit, com o SketchUp Pro, com o Rhino, com outras aplicações similares, portanto BIM e também de 3D. E eu penso que era esta a questão que estava a ser feita, acerca da sincronização.
Portanto, a partir do momento em que o fecheiro está linkado, nós podemos ir fazendo isto em tempo real. Caso o fecheiro mude de nome, ou seja, se eu mudar o fecheiro archicad para outro nome ou o próprio fecheiro Twinmotion, bastará vir aqui ao Import, clicam aqui nestes Settings e podem ir novamente ao Direct Link Settings e dizer qual é o nome do novo fecheiro a que se querem linkar, caso ele tenha mudado de nome. Ok, eu penso que chegamos, portanto, ao final do webinar. Que algumas pessoas perguntam onde é que poderão depois visualizar o vídeo mais tarde, ou seja, a NDTI tem um canal no YouTube, portanto basta pesquisarem NDTI no YouTube e irão encontrar os webinars das várias apresentações que habitualmente fazemos, não só do Twinmotion, mas também do Archicad. E portanto irão depois notar que irá aparecer este vídeo para consulta mais tarde no YouTube. Provavelmente também será novamente anunciado a partir de newsletters. E dessa forma podem ver este e outros webinars dos produtos que representamos. Portanto, mais uma vez, eu quero agradecer o vosso interesse e a vossa disponibilidade para conhecerem um pouco melhor do Twinmotion. Espero que tenha sido elucidativo, que tenham visto uma aplicação que é fácil de utilizar e que permite obter resultados muito bons. E esperamos encontrar-vos ou num dos nossos cursos ou eventualmente noutro webinar. Portanto, além da formação, obviamente também comercializamos a aplicação. Portanto, bastará depois contactarem-nos para mais dados. E novamente quero então agradecer a vossa presença. Portanto, até uma próxima oportunidade. E contamos, se calhar, até a curto prazo, com a vossa presença para quando sair a versão 2023, que já não faltará muito tempo e traz algumas coisas muito interessantes. E, portanto, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.